Olá, boa noite. Rede TV News no ar. Boa noite. O ministro da Defesa, General Braga Neto, chama de desinformação a notícia de que ele teria feito ameaças à realização das eleições no ano que vem. Por outro lado, o general defendeu a discussão no parlamento sobre o voto eletrônico auditável por comprovante impresso. E você vai ver também. Recife retoma as aulas na rede municipal e São Paulo começa a testar a volta de eventos com público. Estudo em 5 estados brasileiros aponta a ocorrência de um evento violento a cada 33 minutos. A maioria envolve ações policiais. O presidente Jair Bolsonaro confirma a reforma ministerial e diz que ela vai ajudar a melhorar a relação do governo com o Congresso. Um treinador de Muay Thai foi indiciado no Rio de Janeiro por assédio sexual. 4 alunas denunciaram os abusos, entre elas uma campeã mundial. A primeira denúncia partiu de Fernanda Ávila Rigueiro Barbosa, de 18 anos, campeã mundial de Muay Thai. Ela treinou com o professor Edson Souza entre 2015 e 2018 e chegava a passar mais de 8 horas por dia na academia que ele administra na Lapa, centro do Rio. Fernanda contou que os assédios começaram em 2018, durante uma sessão de massagem em uma sala vazia, reservada para a pesagem dos alunos. Assim, todo o meu corpo, dava para sentir que ele estava ficando excitado, sabe? E no último dia dessa massagem, quando eu comecei a chorar, assim, porque realmente me incomoda muito isso, me incomodava muito isso, somente na época. Então, quando eu comecei a chorar, quando eu realmente não aguentava mais, ele falou que ele estava fazendo aquilo para me testar, sabe? Para ver se algum outro treinador fosse fazer isso, eu ia saber falar não. Traumatizada, a atleta conta que decidiu deixar o esporte por causa do assédio que sofreu. E ali deixou de ser um ambiente para mim que eu gostava. Eu já ia pra lá com aquilo na cabeça, sabe? Tipo, vai que acontece alguma coisa, se fizer isso, o que eu faço? Já não era mais aquele ambiente confortável para mim. Então isso me estimulou a continuar lutando, a continuar treinando no mesmo pique que eu estava. Depois de ouvir Fernanda, a polícia conseguiu identificar outras 3 alunas com queixas contra Edson Souza. Os relatos são semelhantes. Elas acusam o professor de falar obscenidades, assediar e abusar sexualmente, se aproveitando da condição de mestre, o que provocava, segundo os depoimentos das adolescentes, medo e constrangimento. A polícia indiciou Edson Souza por assédio e importunação sexual. O inquérito agora vai ser encaminhado para o Ministério Público, que vai avaliar se oferece denúncia contra o professor. Como havia uma prova testemunhal razoável, como havia a palavra da vítima, que nesses casos ganha uma especial relevância, uma vez que os crimes sexuais muitas vezes são praticados somente entre agressor e vítima. Na delegacia nós entendemos que já havia suficientes indícios de autoria e realizamos o ato de indiciamento do suspeito com encaminhamento dessa investigação para o Ministério Público, para que o Ministério Público possa agora analisar se é o caso de ação penal ou não. Procurado, Edson Souza não retornou os pedidos de entrevistas. Os advogados dele apenas emitiram uma nota que diz que a defesa e a comunidade das artes marciais receberam com surpresa e indignação a notícia do indiciamento. A nota diz que não há provas contra o professor e que a única testemunha indicada pelas vítimas, ao ser intimada, negou qualquer comentário ou comportamento suspeito. A defesa também explicou que orientou Edson a se afastar das atividades com adolescentes até o esclarecimento dos fatos. Após 7 dias de buscas, os corpos dos 2 bombeiros desaparecidos foram encontrados nos escombros do prédio da Secretaria de Segurança Pública no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. O velório dos militares ocorreu na tarde de hoje. Foi a primeira vez na história do Corpo de Bombeiros do Estado Gaúcho que a corporação realizou uma cerimônia fúnebre. Bandeiras a meio mastro e aplausos em homenagem a 2 colegas de farda. A despedida da dupla, que atuava no combate ao incêndio no prédio da Secretaria de Segurança Pública, foi restrita a familiares e amigos. O governador Eduardo Leite também esteve presente. O tenente Deroci Almeida da Costa tinha 46 anos, sendo 23 dedicados ao Corpo de Bombeiros. Ele foi localizado na noite desta quarta-feira, quando o trabalho de buscas chegava ao 7º dia. O sargento Lúcio Ubirajara de Freitas Munhoz foi encontrado horas depois. Eles estavam próximos e só foram localizados devido ao auxílio de cães farejadores. Existiam mais de 6 metros de entulhos que dificultavam o resgate. Ao final do velório, na sede do 1º Batalhão, os caixões do tenente Almeida e do sargento Munhoz foram saudados com salvas de tiros.
A guarda fúnebre conduziu os corpos até o caminhão Escada Magiros. O momento do embarque dos caixões foi acompanhado, mais uma vez, por aplausos dos presentes. O cortejo com dezenas de viaturas do Corpo de Bombeiros deixou a sede do 1º Batalhão e partiu por 3 quilômetros nas ruas de Porto Alegre até o cemitério, onde o Tenente Almeida e o Sargento Munhoz foram enterrados no final da tarde de hoje. Uma quadrilha de traficantes responsável pela distribuição de drogas para comunidades de Belo Horizonte e de Vitória foi alvo de uma operação hoje. A operação batizada de Lockdown contou com a participação do Ministério Público e das polícias de Minas Gerais, Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e 5 de prisão preventiva contra integrantes de uma organização criminosa especializada em tráfico de drogas. Foram apreendidos cerca de R$1 milhão em espécie, 40 quilos de cocaína e meia tonelada de maconha. O principal líder do grupo comandava as ações de dentro de um presídio na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com as investigações, o grupo usava estabelecimentos comerciais para lavar o dinheiro que tinha com a venda de drogas. Os suspeitos também contavam com o apoio de uma advogada, que repassava informações sobre investigações em andamento e dados disponíveis em bancos de acesso restrito. A Justiça do Rio de Janeiro determinou o bloqueio de bens do delegado da Polícia Civil, Maurício Demétrio, preso no fim do mês passado, acusado de envolvimento em um esquema ilegal de venda de roupas falsificadas em um polo de moda em Petrópolis, na região serrana do Rio. A decisão inclui outras 10 pessoas, entre elas 3 policiais civis e um perito criminal. O bloqueio dos bens chega a R$2.800.000. Além disso, a Justiça determinou o afastamento dos agentes públicos de seus cargos e a quebra dos sigilos fiscal e bancário dos 11 réus no processo. Em 24 horas, o número de atrasados com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 no estado de São Paulo caiu 13%. Ainda assim, mais de 500 mil pessoas não concluíram a vacinação dentro do prazo. A repórter Estela Freitas traz mais informações para a gente ao vivo. Boa noite, Estela. O que a Secretaria de Saúde está fazendo para diminuir esse número? Oi, Joyce. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, essas pessoas já recebem uma mensagem do governo de São Paulo via SMS ou por e-mail com lembrete da data de segunda dose, conforme o cadastro feito durante vacinação de primeira dose. Mas a Secretaria Estadual da Saúde afirmou que tem feito um esforço junto aos municípios para que os atrasados sejam convocados, inclusive por meio de busca ativa desse público. Segundo dados do Plano Estadual de Imunização, houve uma queda de 13,3% de ontem para hoje no número de pessoas que não haviam tomado a segunda dose. Caiu de 642 mil para 563 mil. Isso significa que 79 mil pessoas compareceram aos postos de saúde para completar o esquema vacinal durante esse período. E olha, o governo de São Paulo também anunciou hoje que o Instituto Butantan iniciou um estudo para avaliar se a Coronavac é eficaz contra a variante Delta. Até o momento, o estado já registrou 9 casos desse tipo. E na capital paulista foi divulgado o calendário de vacinação contra a Covid-19 para o público de 28 e 29 anos. As gestantes que receberam a primeira dose da AstraZeneca agora também já têm um cronograma definido para que possam receber a segunda dose da Pfizer. Os detalhes a gente vê agora na reportagem. Segunda-feira, 26 de julho, será dia de vacinação para gestantes e puérperas já imunizadas com a primeira dose da AstraZeneca, respeitando o intervalo de 84 dias entre as doses. Aquelas 652 grávidas que tomaram a AstraZeneca tomará a segunda dose de Pfizer, conforme liberou aí o Ministério da Saúde. Então, a partir de segunda-feira, a gente está fazendo esse trabalho importante. E a Prefeitura de São Paulo irá na residência delas, na segunda-feira,
dar a segunda dose de Pfizer. Terça e quarta vai ser a vez de quem tem 29 anos ser imunizado, um público estimado de 143 mil pessoas. Quinta e sexta serão os dias para vacinação com a primeira dose para o grupo de 28 anos, cerca de 145 mil pessoas. Os imunizantes para ambas as idades devem ser entregues pelo governo do estado ao município nesta sexta-feira. Na segunda-feira, todos os locais de vacinação vão permanecer abertos para aplicação de segundas doses ou primeiras doses para pessoas de grupos etários anteriores que ainda não se vacinaram. O anúncio foi feito durante a entrega da reforma e ampliação da unidade neonatal do Hospital de Itaquera, na zona leste da capital, num processo de reversão do atendimento 100% Covid-19 para os serviços de maternidade. São Paulo alcançou até agora 75,5% da população elegível com a primeira dose. Há 2 dias, o governo de São Paulo vem realizando no litoral paulista um evento que vai servir como modelo para organizadores de feiras de negócios. O Rede TV News foi conferir como vão funcionar os protocolos de segurança para se evitar a contaminação pelo coronavírus durante a retomada da economia. Os dados pessoais são conferidos na entrada, sem que se toque em nada. O primeiro contato é com um enfermeiro que faz a coleta de material pelo nariz. Fui para uma sala de espera aguardar o resultado. Ninguém entra sem passar por esse teste. Com ou sem fantasia, alguns profissionais mataram a saudade dos eventos de um setor que já empregou mais de 25 milhões de pessoas no Brasil. Tudo aqui leva em conta os protocolos de proteção para evitar contaminação por Covid-19. Luiz e Ângelo são fornecedores de guloseimas para feiras e eventos e torcem pela retomada comercial. Meu sonho, olhando para frente isso daqui, é que tudo volte ao normal o mais rápido possível. Esse é meu sonho. Aqui está acontecendo a Expo Retomada. É um evento teste. Para entrar nesse local, é preciso passar por essa linha verde. Quem for sair, precisa sair por aquela linha vermelha. Aqui tem álcool em gel à disposição e ali dentro está acontecendo um evento para pessoas que trabalham com eventos. O salão tem cadeiras respeitando um certo distanciamento e lá está acontecendo uma palestra nesse momento. Todos vão ser monitorados. Daqui a 2 semanas, o pessoal da organização vai entrar em contato para saber como está a saúde de cada um que esteve aqui hoje. Tudo para saber se, respeitando os protocolos, é seguro fazer eventos durante a pandemia. O Alex não perdeu tempo, criou uma estação de higienização específica para eventos. Tão simples assim, independe de instalações elétricas e hidráulicas e pode ser posicionado em qualquer lugar. A gente aqui na Expo Retomada, então, está mostrando que uma parte desses eventos, que são os eventos com foco em negócios, se respeitarem os protocolos, são sim possíveis de serem realizados seguramente e que vão ser uma alavanca nessa retomada econômica que o país precisa. Somente a indústria de eventos impacta mais de 50 setores da economia no Brasil e movimenta anualmente mais de 930 bilhões de reais. Isso representa quase 13% do PIB, com a geração de 25 milhões de empregos diretos e indiretos. Com a chegada de mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19, Belo Horizonte começou a imunizar a população com menos de 40 anos. E a partir de agora, quem perder o prazo para tomar a segunda dose na capital mineira vai para o final da fila. A vacinação da população com menos de 40 anos começou um dia depois que a Prefeitura de Belo Horizonte recebeu mais 155 mil imunizantes. Hoje, moradores de 39 anos receberam a primeira dose. Amanhã será a vez da faixa etária de 38 anos. A expectativa é vacinar cerca de 60 mil pessoas. Uma felicidade enorme, viu? Uma alegria, a gente espera tanto para esse momento, né? Na próxima semana, a população de 37 e 36 anos também já tem data definida para vacinar. A Prefeitura decidiu usar o estoque de aproximadamente 230 mil imunizantes que estavam reservados para quem já deveria ter tomado a segunda dose e não voltou aos postos. A partir de agora, os convocados para a segunda dose aqui em Belo Horizonte terão prazo
máximo de uma semana para completar o esquema de vacinação. Segundo a Prefeitura, quem perder a vez vai para o final da fila, ou seja, só vai ser imunizado depois do público de 18 anos. A nova regra vale para todos os grupos que já receberam a primeira dose. A vacinação é uma das estratégias mais importantes de controlar a pandemia, né? A gente já vê isso na população de idosos, que estão demandando menos internações hospitalares. Prefeituras de outras cidades da Grande Belo Horizonte também buscam estratégias para atrair quem ainda não tomou a vacina. Nesta sexta-feira, em Sabará, haverá o Corujão para atender quem não pode comparecer no horário comercial. A imunização será das 6 da tarde às 9 da noite. Uma vacina que não dói, super simples, acho que tem que vir mesmo. E se vai para o final da fila, eu acho que é um pouco justo com quem está esperando, né? Entre os mais jovens, a expectativa para receber a primeira dose é cada vez maior. Eu espero, com o avanço da vacinação aqui na capital mineira, que venha o quanto antes a vacina aqui colocada no meu braço. Agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 18.259.000 pessoas se recuperaram da doença. 716 mil estão em acompanhamento. Desde o início da pandemia, mais de 547 mil pessoas morreram por causa da Covid-19 no país. O município de Niterói, na região metropolitana do Rio, começou hoje a vacinação de jovens entre 12 e 17 anos contra a Covid-19. A expectativa é imunizar cerca de 2.000 adolescentes. Niterói é a primeira cidade do estado do Rio de Janeiro a imunizar menores de 18 anos. Essa etapa é exclusiva para jovens e adolescentes entre 12 e 17 anos que tenham algum tipo de comorbidade ou deficiência permanente e que estejam listadas no Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Nesta quinta-feira, receberam a primeira dose os jovens de 16 e 17 anos. A primeira a ser vacinada foi a estudante Maria Fernanda, portadora de síndrome de Down. Ela estava acompanhada da mãe, que não escondeu a alegria de ver a filha vacinada. A sensação de vida para os nossos filhos, de retomada dos tratamentos, porque em relação a eles, se eles param os tratamentos, eles regridem, não existe estacionar. Eles regrediram muito. Maria Fernanda já sabe o que vai fazer agora que recebeu a primeira dose. Primeira pessoa que eu vou encontrar é meu namorado. Eu estou muito feliz mesmo. Um dos postos de vacinação fica aqui no campus da Universidade Federal Fluminense. Quem fizer parte do público-alvo deve comparecer trazendo um documento de identificação, CPF, comprovante de residência e um laudo médico indicando a condição clínica do paciente. Nessa etapa, os jovens serão vacinados com o imunizante da Pfizer, que é o único aprovado para esse público. Um desses portadores de deficiência tem uma dificuldade de cumprimento dos protocolos, tanto de utilização de máscara, manutenção do distanciamento social. Isso fez com que principalmente essa população tenha ficado confinada em casa durante todo esse período. Então, como Niterói já vacinou 80% da população acima de 18 anos com a primeira dose e estamos chegando à marca de 40% da população com a segunda dose plenamente, com o esquema vacinal completo, a gente está na hora, não dava mais para a gente negar esse direito. Outra que não escondeu a emoção ao ver o filho sendo imunizado foi a servidora pública Letícia Bravo, mãe do Guilherme, de 17 anos. Muito mais tranquilo. Não consigo nem imaginar. A gente protegeu muito ele esses meses todos, tanto é que ele não foi à aula nenhum desses meses, né? Ficou em casa. Qual é a primeira coisa que você quer fazer com o Guilherme que durante essa pandemia ficou inviável? Ele voltar à aula presencial, que ele adora. No Amazonas, a população com 18 anos começou a ser vacinada. Um mutirão foi criado para imunizar cerca de 60 mil pessoas. A reportagem é de Priscila Mello. Ana Juliane sentiu a perda da avó para a Covid no início deste ano. Por isso, para ela, receber a dose do imunizante é um momento de alívio. Infelizmente, a minha avó veio a falecer em fevereiro e foi uma grande perda para a nossa família. E ela ensinou bastante, ela também era da área da saúde, foi enfermeira por muitos anos. Então hoje estar aqui é continuar algo que
Ela ensinou pra gente valorizar o trabalho dela, tudo que ela ensinou. Tá mais aliviada agora? Tô sim. A aplicação da primeira dose contra a doença estava suspensa em Manaus pela falta de vacinas, mas retornou nesta quarta-feira e com a faixa etária ampliada para pessoas a partir de 18 anos. Emily, que tem 22, só pôde se vacinar agora. É um alívio, porque eu queria ser vacinada há muito tempo, mas eu não consegui. Então só deu para vir agora. Deu para viver agora só. Na capital, o mutirão de vacinação começou ontem e deve encerrar hoje. 3 postos de vacinação estão funcionando das 9 da manhã até meia-noite. Para evitar aglomerações, a Arena da Amazônia e no Sambódromo estão funcionando na modalidade drive-thru. Já no Centro de Convenções Vasco Vasques, o atendimento é voltado para os pedestres. Durante esses 2 dias de mutirão aqui na capital, em que esses 3 pontos vão funcionar por 15 horas seguidas, a meta é vacinar cerca de 60 mil pessoas na faixa etária a partir de 18 anos de idade. Agora, aquelas pessoas que também tiveram alguma dificuldade ou não puderam comparecer no posto, quando foram chamados na sua idade, também pode vir aquela pessoa que tem 20, 30, 40 anos de idade e também para a segunda dose. O que não pode é as pessoas deixarem de se vacinar. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o Amazonas deve receber nesta quinta-feira um carregamento com mais de 80 mil doses de imunizantes contra a Covid-19. Em Recife, alguns alunos da rede municipal de ensino voltaram às aulas presenciais nesta quinta-feira pela primeira vez desde o início das restrições causadas pela pandemia. O retorno está sendo feito de forma gradual. O tão esperado dia finalmente chegou. Depois de um primeiro semestre em casa, os alunos da rede municipal voltaram às salas de aula para a sequência do ano letivo. O retorno será feito em forma de rodízio, com a possibilidade dos alunos optarem também pelo conteúdo digital. Para a Rayane, do 8º ano, as aulas presenciais fazem toda a diferença. Na verdade, eu prefiro presencial, já que podemos estar em contato com o professor, perguntando as perguntas, olhando na cara dele de verdade. E pelo visto, não foram só os alunos que estavam ansiosos por esse momento. Que o diga o pai da Rayane, o seu Roberto. Estava ansioso porque esse tempo todo com essa epidemia, a criança fica em casa, não tem aquela evolução que tem na escola, né? Na escola está aprendendo, está se desenvolvendo, está com contato com a professora, com os amiguinhos. Segundo o secretário de Educação Municipal do Recife, o retorno às aulas foi muito discutido. Já depois de mais de um ano, de interrupção das aulas presenciais nas escolas, nós desde o início do ano estamos num processo de preparação para a retomada dessas aulas presenciais tão aguardada e tão importante para os nossos estudantes. Fizemos toda a preparação das escolas para cumprir o protocolo sanitário que foi estabelecido, com álcool gel, com uso de máscara, vamos distribuir máscaras para todos os estudantes, profissionais, com todos os outros itens de segurança. Foram instaladas pias em todas as nossas escolas e creches da rede e vamos ter uma retomada de forma gradual. Hoje foram as turmas do 8º e 9º ano do ensino fundamental do Recife que retomaram as aulas. Na próxima terça-feira serão os alunos do 4º ao 7º ano. No dia 3 de agosto, o retorno está marcado para estudantes dos primeiros anos do ensino fundamental, além das turmas de educação infantil. O dia foi marcado por uma apresentação de boas-vindas de todo o corpo docente e colaboradores. O professor de Geografia, Ricardo Oliveira, falou da importância das aulas presenciais para os alunos da rede pública municipal. Muitos não têm internet em casa, não têm nenhum dispositivo que possam ter acesso às aulas. Então essa volta presencial, principalmente para os 8º e 9º, na minha opinião, é fundamental. O Instituto Butantan abriu as portas para um tour cultural online e gratuito. Um passeio preparado especialmente para a criançada nesse período de férias. Oportunidade de conhecer a história, os laboratórios e saber como são produzidas as vacinas. Que tal dar uma volta pelo Macacário? E ainda participar do chá revelação para descobrir o sexo da caçulinha da turma. Conhecer diferentes espécies de serpentes do mundo reunidas em apenas um lugar. Essas atividades fazem parte do novo tour pelo Instituto Butantan.
Antes eram presenciais e, por causa da pandemia, ganharam uma versão digital. Podem vir. Quem participa do tour virtual pelo Instituto Butantan tem a oportunidade de conhecer espaços que vão além daqueles que já eram apresentados presencialmente, como parques científicos e também alguns prédios históricos, como a biblioteca, por exemplo, que foi inaugurada em 1914 e é o prédio mais antigo do Instituto. O Butantan, além de produzir vacinas, além de distribuir vacinas, além de produzir soro, tem um papel importante na saúde pública. E esse papel importante na saúde pública, que passa pelas vacinas, passa pelos soros, passa pelos animais, a importância da vacinação, a importância da ciência para as crianças. Guiadas pelo personagem Bubu, que sonha ser cientista, e a serpente Tantã, as crianças têm a chance de conhecer um pouco sobre a rotina dos pesquisadores. O nosso objetivo é conhecer isso, só que de uma maneira diferente. E saber como é feita a extração de venenos das serpentes. Deles a gente tira a glândula. Dá para ver a coleção de insetos, aranhas, escorpiões. Um dos destaques do passeio virtual é o Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas. Cada uma dessas bandas azuis é uma proteína diferente. Com 120 anos de história, o Butantan é o maior distribuidor de imunizantes do Brasil e da América Latina. Então, qual que é a nossa função? É divulgar a ciência, mostrar o papel da ciência, mostrar o valor da ciência e a necessidade dela em vários momentos da nossa vida. Quem ficou interessado, atenção, porque as visitas ocorrem até o próximo dia 31. Para participar, basta se inscrever no site do Instituto, butantan.gov.br. O ministro da Defesa, o general Braga Neto, negou hoje que tenha enviado um recado ao Congresso Nacional condicionando as eleições do ano que vem ao voto impresso. Segundo matéria do jornal O Estado de São Paulo, o ministro teria dito que sem o voto auditável, o pleito não ocorreria. Braga Neto afirmou que a reportagem é mentirosa. Hoje foi publicada uma reportagem na imprensa que atribui a mim mensagens tentando criar uma narrativa sobre ameaças feitas por interlocutores a presidente de outro poder. O ministro da Defesa não se comunica com os presidentes dos poderes por meio de interlocutores. Trata-se de mais uma desinformação que gera instabilidade entre os poderes da República em um momento que exige a união nacional. A discussão sobre o voto eletrônico auditável, por meio de comprovante impresso, é legítima, defendida pelo governo federal e está sendo analisada pelo Parlamento brasileiro, a quem compete decidir sobre o tema. O presidente Jair Bolsonaro confirmou a nomeação do senador Ciro Nogueira para o Ministério da Casa Civil. A mudança faz parte de uma mini-reforma ministerial prevista para a semana que vem. A confirmação veio durante uma live a uma rádio de Curitiba hoje pela manhã. Ciro Nogueira, do PP piauiense, entra no lugar do atual titular da pasta, Luiz Eduardo Ramos, que deve ir para a Secretaria-Geral da Presidência da República, ocupada até então por Onyx Lorenzoni. A princípio é ele, eu conversei com ele já, ele aceitou. Ele está em recesso, chega em Brasília segunda-feira, converso com ele, acertamos os ponteiros, né? E a gente toca o barco. Não vamos ter problema nenhum no tocante a bem conduzirmos, né, as questões afetas à Casa Civil. E a Casa Civil é o ministério mais importante nosso. É o que trata, inclusive, da coordenação entre os ministérios. Então, é uma pessoa que nos interessa pela sua experiência, que pode, no meu entender, fazer um bom trabalho aqui. Bolsonaro também confirmou a recriação do Ministério do Trabalho e Previdência, que no início do governo havia sido agrupado junto com outros 4 ministérios para a criação do da Economia, comandado por Paulo Guedes. Segundo o presidente, será Onyx Lorenzoni o titular da nova pasta. E o Onyx, que eu chamo de Coringa, né, ele vai para um novo ministério que não vai ser aumentado o número de ministérios. Como o Banco Central perdeu esse status há 2 meses, nós restabelecemos 23 ministérios e vai ser o Ministério do Emprego e Previdência. Esse que é o quadro pintado aqui agora, nenhuma mudança drástica, no meu entender. Eu acho que melhor a interlocução com o Parlamento
e nós continuamos dentro da normalidade aqui, conduzindo o destino da nação. Vários setores da economia defendem a volta do horário de verão no Brasil. O Mauro Taleferri conta pra gente por quê. Será que vale a pena o Brasil voltar a adotar o horário de verão? Ah, eu não gosto. Ah, eu não consigo dormir. Ah, eu acordo e ainda está escuro. Ah, eu não me adapto. Calma, vamos entender por que tanta gente defende a volta dele. Fator número 1. A pior seca em quase um século está esvaziando os reservatórios das usinas hidrelétricas e isso leva a uma crise energética, com aumentos sucessivos na conta de luz. Nesse caso, justifica voltar o horário de verão? Depende. No fim da tarde, o comércio, os serviços, a indústria, os trens e metrôs estão funcionando e o ar-condicionado está ligado. Ao mesmo tempo, já tem gente em casa usando o chuveiro elétrico. É um alto consumo de energia ao mesmo tempo. E se escurecer nesse horário, entra também a iluminação das casas e das ruas, o que sobrecarrega o sistema de geração de eletricidade. Com o horário de verão, a luz do sol dura até mais tarde, tem menos lâmpada acesa, é mais segurança para a operação do sistema e uma pequena economia de energia, coisa de 2 a 3%. E aqui tem polêmica. Alguns especialistas e o governo dizem que a economia com o horário de verão é mínima, não vai impactar na conta de luz. Mas também tem especialista que afirma que numa crise tão grave, qualquer economia vale a pena para evitar um apagão. Só que outros setores econômicos entraram nessa discussão. E aí vem o fator número 2, a recuperação econômica. A pandemia castigou muito os setores de turismo, bares, restaurantes e eventos. E um período maior de luz natural no dia costuma favorecer as atividades de lazer. Por isso, os empresários desses setores defendem a volta do horário de verão. E tem mais um fator, a segurança. Alguns estudos indicam que a maior luminosidade colabora para a queda nos homicídios, roubos e acidentes de trânsito. Com ou sem o horário de verão, o momento é de economizar para a gente chegar ao verão sem faltar água e energia. Um incêndio de grandes proporções atingiu hoje um parque aquático em Rio Quente, Goiás. O fogo começou na cozinha do restaurante e se alastrou rapidamente pelos quiosques de palha e madeira do complexo de alto luxo. As chamas assustaram os frequentadores e funcionários. 5 viaturas dos bombeiros foram usadas para apagar o incêndio. Ninguém se feriu e a direção do Hot Park informou que o local vai reabrir amanhã para os turistas. O parque fica na maior reserva de águas termais da América do Sul. E vamos saber agora como fica o tempo em todo o Brasil com Igor Silveira. Boa noite, Igor. Boa noite, Augusto. Boa noite, Joyce. Boa noite para você que está em casa. Olha, amanhã o sol vai aparecer em grande parte do Brasil e só na região norte é que ele vai ficar mais escondido. Isso porque o céu fica carregado e pode chover a qualquer hora do dia. Então, você que mora nessa região, não se esqueça de levar o guarda-chuva. No sul, a sexta-feira começa com temperaturas baixas, o sol aparece, depois esquenta um pouco e isso vale para os 3 estados, Paraná, Santa Catarina e também para o Rio Grande do Sul. Já no sudeste, o tempo fica abafado em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, só que à noite volta a esfriar. E os paulistas devem começar o dia no clima do inverno, nevoeiro pela manhã, à tarde calor e depois as temperaturas caem. A máxima amanhã não passa dos 23 graus. No Nordeste, o dia vai ser quente no interior e, olha, tem variação de nuvens, mas o tempo continua firme. Já no litoral, pode chover a qualquer hora do dia. No Centro-Oeste, o calorão continua e em Cuiabá, a máxima amanhã pode chegar a 36 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na nossa cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. 5 anos depois da Olimpíada do Rio de Janeiro, a Prefeitura anunciou que vai retomar os planos do legado do Parque Olímpico abandonado desde os Jogos de 2016. O prefeito Eduardo Paes disse que vai retomar o projeto original de 2016. Parte das estruturas serão entregues à iniciativa privada pelos próximos 15 anos. O investimento, 25 milhões, será destinado à construção de uma pista de atletismo e uma escola para 800 alunos, que será instalada na Arena Carioca 3.
Nós vamos implantar o legado previsto. Uma arena vai virar uma escola, uma vai ser um centro como esse aqui. Temos o COB já aqui, vamos ter um atletismo, uma piscina que a gente espera que o COB, porque a prefeitura ela não pode se responsabilizar pelo esporte de alto rendimento. O que a gente espera é que o COB, que o governo federal, tenha esse papel. A gente disponibiliza os equipamentos, são equipamentos construídos com o dinheiro do povo dessa cidade, tanto Maria Lenk como o atletismo que nós vamos deixar, como os espaços que vamos deixar. A gente espera que o COB e o governo federal cumpram com o seu papel em relação ao esporte de alto rendimento brasileiro. Paes disse ainda que a Arena do Futuro será desmontada. O material será usado para a montagem de 4 escolas na Zona Oeste, que custarão 78 milhões de reais. A licitação será feita na semana que vem, mas o prazo para a construção é de 1 ano e meio, quase 7 anos após os Jogos Olímpicos do Rio. E claro que o legado, boa parte dele foi largado, porque a cidade do Rio de Janeiro foi largada na administração anterior. Largaram o BRT, largaram as clínicas da família, largaram as escolas, largaram as ruas, largaram tudo. Então não foi só o legado olímpico que foi largado. E a pira olímpica dos Jogos de 2016 no Rio está acesa novamente. E assim ficará enquanto durar a Olimpíada de Tóquio. O monumento instalado na Praça Mauá, no centro da cidade, é uma réplica da pira oficial dos Jogos do Rio em menor escala. Ela foi encomendada na época pela prefeitura para permanecer em praça pública, mesmo após o evento. 5 anos depois, a escultura metálica com 7 metros de altura volta a encantar cariocas e turistas com a chama que ilumina todo o monumento, imitando o sol. No Corinthians, o ambiente está pesado. O atacante Jô teve o carro apedrejado por torcedores. O clima no Corinthians anda tenso. Surgiram na internet imagens do carro do atacante Jô sendo apedrejado pelos torcedores quando deixava um buffet. A diretoria do clube soltou um comunicado repudiando o ato de violência. Escreveu que está dando assistência ao atleta e sua família, que presenciaram a agressão. Para amenizar o clima ruim, o clube apresentou seu mais novo reforço. É um velho conhecido, o meia Renato Augusto, que assinou contrato de 2 anos e meio. E agradecer principalmente ao torcedor, que desde que meu nome começou a ser ventilado para a volta do Corinthians, eu recebi muito carinho, muito apoio nas redes sociais. A cada 33 minutos, um caso de violência é registrado no país. Nos últimos 2 anos, mais da metade deles resultaram em ações policiais. Os números da rede de observatórios da segurança abrangem o período entre junho de 2019 e maio de 2021, mês marcado pela operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro. A ação na favela do Jacarezinho, na zona norte da cidade, terminou com 29 mortos, entre eles um policial civil. Mas esta foi apenas uma das 5.617 ações da Polícia do Rio, que deixaram 856 mortos e 727 feridos durante o período estudado. Segundo o observatório, só em 2021, mesmo com as restrições impostas pelo STF durante a pandemia, o Estado registrou média de 8 operações policiais por dia, com 189 mortes. Além da alta letalidade policial, o Rio de Janeiro também registrou um grande número de agentes assassinados. Foram 130 no período pesquisado. A metade estava de folga do trabalho. E 86% sequer tiveram a cor da pele informada. Se a gente está num estado em que as polícias têm que matar cada vez mais, e isso não surte efeito de segurança, se você perguntar à população, as pessoas não se sentem mais seguras com isso, a gente tem que pensar esse modelo de policiamento. Não é tirar a polícia do jogo, mas incluir a polícia com um novo modelo de policiamento, e isso depende muito de vontade política. Isso não é só uma questão de gestão ou uma questão gerencial, isso é uma questão, uma variável política que é especificamente selecionada. Hein? Além do Rio de Janeiro, o observatório analisa números de São Paulo, Ceará, Bahia e Pernambuco. O estudo registrou ao todo 32.535 eventos violentos, equivalente a um caso a cada 33 minutos. Mais da metade são decorrentes de ações da polícia. Quem lidera o ranking da letalidade policial é a Bahia, com 461 mortes em operações. O estado também registrou 74 chacinas, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro, com 92. Já em Pernambuco, houve aumento de 100% das ações policiais do primeiro para o segundo ano. O estado também é o mais perigoso para jovens. Lidera o número de homicídios de pessoas até 18 anos.
Também houve aumento de 78% nos casos de abuso sexual de crianças e adolescentes no primeiro semestre de 2020. No Ceará, o dado que chama a atenção é o de casos de violência contra a população LGBT. São 50 registros, com 6 casos por milhão de habitantes. São histórias como a de Keron Ravache, que em janeiro, aos 13 anos, se tornou a transexual mais jovem a ser assassinada no estado. Ela foi morta ao cobrar uma dívida de R$50 de um adolescente de 17 anos. Já São Paulo lidera as ocorrências de feminicídio e violência contra as mulheres, com 1.375 registros. Na última segunda-feira, Patrícia Cristina de Lima Farfã Olivares, de 41 anos, foi encontrada morta na casa do namorado, Ricardo Trindade. Parentes procuravam por ela havia 3 dias. Ricardo trocou tiros com a PM e também acabou morto. No estado, também houve aumento de 44% nos números de violência sexual. Foram 373 mulheres vítimas. O Brasil é um país muito machista, é um país homofóbico, é um país racista que foi estruturado em cima de racismo. Todo o processo de formação do Brasil, nós tivemos mais de 300 anos de escravidão dentro do nosso país e isso acaba reverberando. E com a questão das mulheres não é diferente. As mulheres sempre foram privadas de serem incluídas socialmente. Então essa visão de que a mulher é algo menor, de que a mulher pode ser posse dos homens e de que a mulher até é inferior em algum sentido, isso acaba reverberando e vulnerabilizando a população feminina. Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Obrigada pela sua audiência. Uma boa noite para você.